pessoal, meu nome é Karina, sou professora do Instituto Genoma. Estamos no módulo 3, unidade número 2, e hoje vamos falar um pouquinho sobre parto e puerpério. Bom, iniciando falando um pouco sobre parto, vamos iniciar com os sinais de trabalho de parto. Como que eu sei que uma paciente está em trabalho de parto? Primeiro, existem aí algumas contrações chamadas de contrações de treinamento. Essas contrações de treinamento, chamadas cientificamente de contrações de Braxton Hicks, são contrações que a mulher terá no final do período gestacional. Ou seja, a partir aí das 25 semanas em média, essa mulher irá começar com as contrações de Braxton Hicks. Essas contrações são contrações de treinamentos que posteriormente serão contrações ativas de trabalho de parto no momento do parto. Posteriormente, nós temos também a perda do tampão mucoso. O que é o tampão mucoso? Bom, o tampão mucoso é uma secreção que permanece no colo uterino, fazendo com que esse colo ele não tenha abertura antes do trabalho de parto. Antes do trabalho de parto, no momento do parto ou semanas antes do trabalho de parto, esse tampão mucoso ele irá sair, como se fosse ali um corrimento vaginal. Esse tampão mucoso, ele indica sinais de trabalho de parto, ou seja, após a saída dele, essa mulher poderá entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Poderá acontecer também sangramentos, ou seja, essa mulher pode perder tampão mucoso, pode acontecer um sangramento posterior, mas é normal durante o período de início de dilatação. Pode acontecer o rompimento também da bolsa das águas, que é a bolsa que recobre o bebê dentro da barriga da mãe. A bolsa das águas, ela protege esse bebê e também ela irá se romper no momento do parto. Pode ser que ela se rompa antes do parto ou no momento do parto. O importante é que, após o rompimento da bolsa das águas, 24 horas após esse rompimento, é importante iniciar o uso de antibiótico terapia para que essa mulher não venha aí a ter infecções ou o recém-nascido também ter algum tipo de infecção. As contrações ritmadas, chamadas de contrações ativas, são contrações de trabalho de parto. Essas contrações, elas são mais intensas, dolorosas, geralmente elas vêm tanto da parte da coluna para a parte abdominal. Então, essa contração, ela vai irradiando de coluna, lombar, para a parte anterior desse abdômen, onde a gente tem aí a parte uterina, certo? Então, essas contrações, elas são chamadas de contrações ativas, que significam contrações de trabalho de parto. Juntamente com as contrações, espera-se que tenha também a dilatação. São dois mecanismos que irão andar em conjunto. Então, nós temos a dilatação do colo uterino, onde o bebê, ele irá empurrar o colo uterino para fazer a dilatação desse colo. Quando inicia-se a dilatação do colo, acima de 4 centímetros de dilatação, nós chamamos esse processo de trabalho de parto ativo, ou seja, esta mulher está entrando em trabalho de parto após os 4 centímetros de dilatação. Por isso, a importância de não ir para a maternidade precocemente, porque se essa mulher vai muito cedo para a maternidade, ela não tem ainda os 4 centímetros de dilatação. E, em contrapartida, ela não será internada porque é o critério de internação. Só é considerado ativo 4 centímetros. E esse colo irá dilatar até 10 centímetros de dilatação. Então, nós temos aí 4 fases do trabalho de parto. A primeira fase é a fase de dilatação, onde inicia-se com 4 centímetros até 10 centímetros de dilatação. Terminou-se a dilatação do colo uterino, você vai observar a segunda fase, que é o período expulsivo do trabalho de parto. O período expulsivo do trabalho de parto é onde a gente tem a dilatação completa até a saída do bebê do canal de parto. E a terceira fase do trabalho de parto é a dequitação, ou seja, a saída da placenta. Vocês vão observar na imagem que nós temos aí, primeiro, etapa 1, processo de dilatação, onde o bebê está cefálico,
esse bebê cefálico, ele irá comprimir esse colo uterino, pressionando esse colo para a dilatação. Após dilatar os 10 centímetros, você vai observar a abertura vaginal. Essa abertura vaginal fará com que os 10 centímetros de dilatação sejam alcançados e, posteriormente, inicie aí a saída da cabeça pelo canal vaginal. O crânio da criança vai se juntar toda a parte óssea para a passagem no canal de parto. O canal de parto nada mais é do que a vagina, que será observado na etapa 2 da imagem. Posteriormente, a saída dessa criança, vocês vão observar a etapa 3, que é a saída da placenta. A placenta, ela fica no fundo ou na lateral do colo uterino, depende da localização que ela foi implantada. O cordão umbilical ficará para fora e a placenta ficará dentro do útero. Então, nós iremos esperar aí, para a saída dessa placenta, que ela venha se soltar de forma natural. E esse processo é feito através das contrações uterinas, que vai realizar aí a liberação de ocitocina. Essa ocitocina liberada vai fazer a contração e o estancamento para que não tenha a hemorragia nessa paciente. Nós veremos agora os tipos de parto. Quais os tipos de partos existentes? Primeiro, parto normal. O parto normal é o parto mais convencional, uma vez que a mulher entra em trabalho de parto espontaneamente. Normalmente, ele vai acontecer entre 37 e 42 semanas de idade gestacional. Quando eu tenho de 37 a 40 semanas de idade gestacional, 42 semanas de idade gestacional, eu tenho um parto adequado, ou seja, uma idade gestacional satisfatória para que esse bebê venha nascer. Abaixo das 37 semanas de idade gestacional, eu tenho um bebê prematuro. E acima das 42 semanas de idade gestacional, eu já tenho um bebê que ele está acima da idade gestacional, ou seja, ele está pós a data gestacional. Então, nós precisamos de ter um bebê nascendo entre 37 e 42 semanas de idade gestacional. De início, é indicado para todas as grávidas o parto normal. Ele se inicia com contrações e começa a ficar cada vez mais frequentes e doloridas. Ou seja, quanto maior a dilatação, mais intensa ficará essa contração. Elas vão aumentando de acordo com o processo de dilatação. É importante lembrar que pode-se utilizar a anestesia, tanto a peridural, que vai ser aplicada na região lombar, ou a raquidiana, que vai ser aplicada na medula. Porém, pode ter um efeito mais rápido a raquidiana, e é a mais recomendada para ser realizada antes do nascimento do bebê. Então, nós temos aí a anestesia, que é um tipo de analgesia que nós podemos utilizar agora no parto normal. Vocês vão observar na imagem a saída do bebê através do parto normal, onde o profissional irá receber esse bebê para o meio externo e ele fará um processo de rotação, que é um processo natural realizado pelo próprio corpo do bebê. Outro parto que é muito comum é o parto natural. Qual que é a diferença? O parto natural, ele ocorre com o mínimo de intervenções possíveis, ou seja, de acordo com o comando do corpo. Nós somos responsáveis e temos participação ativa no momento do nascimento, além de não haver o uso das anestesias. É possível que aconteça em casa, mas sempre com acompanhamento de profissionais, como o médico obstetra ou a enfermeira obstetra. Então, esse parto natural, ele vai acontecer, como vocês podem ver na imagem, pode ser na residência, pode ser num ambiente em que essa mulher se sinta mais confortável. O importante é que essa mulher esteja num ambiente onde ela tenha mais conforto, mais segurança e que seja um ambiente de escolha dela. Para algumas mulheres, o ambiente mais confortável vai ser o hospital, para outras vai ser a sua residência. O que é importante ressaltar é o profissional acompanhando essa paciente durante todo esse trabalho de parto. Outro parto que nós temos também é o parto cesáreo. O parto cesáreo ele é recomendado em casos que o parto normal não é possível de acontecer. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que a taxa de cesariana seja de 15%. Infelizmente, no Brasil, hoje nós temos uma alta taxa de cesarianas, ou seja, principalmente nos sistemas privados, essa taxa pode chegar aí até 85%. Então, é muito comum
realizar aí cesáreas eletivas, ou seja, cesáreas que não têm evidências científicas para serem realizadas. Como é um procedimento cirúrgico, é necessário que tenha um jejum, porém é possível ficar acordado e presenciar o momento do nascimento do bebê. Em alguns casos, a cesárea ela pode ser recomendada. Nesse caso, a cesárea ela irá fazer o quê? Ela irá salvar vidas, tá? Então, por exemplo, um bebê transverso. Um bebê transverso é aquele bebê que ele está atravessado na barriga da mãe. Então, ele realmente não irá descer no canal de parto e esse bebê não tem condições de nascer por via natural ou normal. Com alguma infecção como o herpes ou HIV, é algum exemplo também que a gente tem aí de parto cesáreo. Mulheres que são HIV positivo, mulheres com herpes, com a lesão evidente, elas não podem ter parto natural naquele momento porque elas têm um risco aí muito alto de transmitir o vírus para a criança. Vocês podem observar na imagem a retirada do bebê através da cesárea. São cortadas as camadas da pele e posteriormente a camada uterina e vai ser retirado esse bebê de dentro da cavidade abdominal. Isso muitas vezes pode provocar na criança um ambiente um pouco agressivo, devido à luz, principalmente em bebês prematuros. Então, a gente orienta aí que o parto cesáreo ele aconteça entre 37 e 40 semanas, 42 de idade gestacional. Que esse parto não aconteça antes das 37 semanas, pois se acontecer antes das 37 semanas, nós teremos aí algumas complicações decorrentes da prematuridade. Inclusive, é importante o uso do surfactante se for necessário retirar esse bebê de forma prematura, como vocês veem na imagem. Parto na água. Esse é um dos tipos de partos que mais tem sido procurado pelas mulheres hoje. O parto na água, ele é um dos mais confortáveis que existe. Por quê? Porque ele diminui a pressão da região da vagina, ele é um parto que vai favorecer para não ter tantas lacerações ou diminuir as lacerações e a mulher se sente mais relaxada, mais confortável, porque a água ela ajuda nesse processo e ela vai promover aí um relaxamento desse corpo dessa mulher também durante o trabalho de parto. É importante que essa água ela esteja em temperatura morna, tá? Em temperatura adequada, não deve ser água fria, e sim temperatura adequada. Vocês vão observar que o parto na água, como demonstrado na imagem, a mulher ela vai ter o bebê e posteriormente esse bebê será colocado junto da mãe, estimulando aí o contato pele a pele. O parceiro ele pode estar e é direito de toda paciente o acompanhante no trabalho de parto, e o acompanhante será de escolha dessa mulher, seja o parceiro, seja a mãe, quem ela achar melhor no trabalho de parto para o acompanhamento dela. Parto de cócoras. O parto de cócoras, ele precisa de ser adotado em posição de cócoras, ou seja, a mulher ficará agachada na hora do nascimento. Normalmente, ele ocorre mais rápido que os outros, porque é questão de gravidade. A mulher ficará na posição de cócoras, como vocês podem observar na imagem, e nessa posição, a mulher consegue pressionar melhor a região perineal, a região da vulva, provocando aí uma abertura melhor, a descida mais rápida do bebê, e essa mulher consegue ter o seu filho de forma mais efetiva e mais rápida. Outra situação é a questão da gravidade. Então, se eu coloco a mulher deitada, eu vou dificultar o trabalho de parto. Por isso que hoje, pelo Ministério da Saúde, preconiza-se que seja adotada vários tipos de posições para o trabalho de parto, mas que não seja adotada a posição deitada. Por quê? Porque se a mulher permanece deitada, é questão de gravidade. Ela vai ter uma dificuldade maior em ter esse bebê. Outro parto também é o parto de Le Boyer. Ele foi elaborado pelo médico francês na década de 70 e ele é também conhecido como parto sem violência. Ele tem como objetivo não estressar o bebê e tornar o nascimento aí menos traumático. Por isso, o parto é conduzido pela mãe e o cordão umbilical só é cortado quando ele para de pulsar. É necessário ocorrer um ambiente silencioso e com pouca luz, que a gente chama aí de penumbra, tá?
Então, esse tipo de parto, ele é um parto mais tranquilo, um ambiente mais confortável, que não tenha tanta luz, porque a luz ela pode causar irritabilidade para esse bebê devido à saída dele do meio uterino para o meio externo, então ele precisa de passar por um período ali de adaptação. O contato pele a pele da mãe com o bebê é extremamente importante e o clampeamento tardio do cordão umbilical, ele vai ajudar aí tanto na oxigenação dessa criança, vai prevenir que ele não tenha aí anemias futuras e vai passar uma grande quantidade de hemoglobina da mãe para o bebê. Então, é muito importante esse clampeamento tardio do cordão umbilical. O parto humanizado é um parto muito procurado também, que não pode ser considerado a nova técnica, e sim um parto que tem respeito às mulheres, ou seja, o parto ele deveria ser humanizado. Muitas vezes nós evidenciamos aí na prática que as mulheres elas sofrem violências obstétricas pelos profissionais. Acredito que vocês também tenham experiências com partos, com mãe, com familiares que tiveram essas experiências ruins. E elas acabam repassando isso para nós. Por quê? Porque foi a experiência que ela teve de parto e ela vai repassar isso para os seus filhos e para os seus amigos. E acaba que nós temos uma resistência muito grande hoje com o parto natural, o parto humanizado, decorrente dessas violências obstétricas que aconteciam anteriormente e que infelizmente acontece até hoje, mas que o Ministério da Saúde, com suas políticas, tem tentado aí mudar essa situação de realidade. O parto humanizado, como vocês podem ver na imagem, ele é um parto em que o pai pode estar presente, como eu citei anteriormente, o acompanhante ele vai estar presente no parto. Essa mulher estará o mais confortável possível. Nós não iremos impor a essa mulher o que ela deve fazer, e sim ela irá seguir o seu próprio corpo. Nós iremos esclarecer todas as dúvidas. Alguns procedimentos que não devem ser realizados são, por exemplo, manobra de Christeller, episiotomia, que eu explicarei a vocês mais aí na frente. E vocês vão observar que esse parto humanizado, ele é um parto em que a mulher, ela sente prazer em ter seu filho, ela se sente uma mulher mais efetiva e mais atuante no seu parto. Nós temos também a cesárea humanizada. Aquelas mulheres que não querem ter parto natural, que é todo direito dela, né, de escolha do parto, seja natural ou seja cesariana, ela pode escolher também pela cesárea humanizada. A cesárea ela ocorre por meio da cirurgia, no entanto, na humanizada, a tentativa é ser similar ao conceito de parto normal. Essa mulher vai ser valorizada nesse processo, com o ambiente na sala de cirurgia mais confortável possível, com acompanhante, pode-se utilizar aí até a música, o cordão umbilical não é cortado apenas depois que ele parar de pulsar, e além disso, o bebê é colocado junto da mãe logo após o nascimento. Então, vocês podem observar na imagem que a gente tem aí o bebê sendo colocado junto com a mãe na cesárea. Então, essa cesárea é uma cesárea humanizada, em que a mulher ela terá o contato pele a pele com o bebê não vai ser retirado da mãe. O cordão umbilical ele pode parar de pulsar primeiro para realizar o clampeamento desse cordão. E o ambiente pode estar mais confortável, pode colocar música, um ambiente mais tranquilo para essa mulher também. O que vem a ser, então, a violência obstétrica? A violência obstétrica é aquela que acontece no momento da gestação, do parto, do nascimento e do pós-parto, inclusive no atendimento também ao abortamento. É muito comum a gente ver alguns comentários indevidos em relação a paciente, em relação à situação que ela está vivenciando naquele momento, e tudo isso é considerado violência obstétrica. E eu vou citar para vocês algumas condutas que nós temos aí na assistência em relação aos profissionais. Acredito que alguns de vocês já viram essas condutas também, como, por exemplo, lavagem intestinal e restrição de dieta alimentar. Isso daqui hoje não existe mais, a lavagem intestinal não deve ser feita mais nas pacientes, tá? Ameaças, gritos, chacotas, piadas, ofensas com essa mulher, a omissão de informações, a mulher muitas vezes tem dúvidas e ela procura o profissional não esclarece essas dúvidas, não permitir o acompanhante que a gestante escolher está na legislação do Ministério da Saúde. A mulher tem todo o direito ao acompanhante em sala de parto, certo?
Então, é direito dessa mulher escolher quem ela quer no momento do parto junto dela. Não receber alívio da dor. Se ela pede ali um alívio para a dor e o profissional não realiza esse desejo dessa mulher, também ele está praticando a violência obstétrica. Realizar manobra de Christeller. A manobra de Christeller, ela é uma manobra da qual o profissional ele vai subir, entre aspas, em cima da barriga dessa paciente. E ele vai forçar o fundo uterino dessa mulher. Geralmente, eles pedem para a mulher colocar muita força e empurra a barriga da mulher para que esse bebê venha descer. Qual que é o problema dessa manobra? Essa manobra, ela não é indicada, não existe nenhum tipo de evidência científica do Ministério que demonstra que ela é eficaz. E a manobra de Christeller, ela pode levar a ruptura uterina, ou seja, o útero, durante esse momento em que o profissional empurra ele pode descer juntamente com o bebê. E essa mulher, ela vai ter sangramento, essa mulher, ela vai vir a óbito por hemorragia. Então, nunca realize manobra de Christeller. Pode ser que vocês, quando estiverem aí na assistência, vocês estejam na situação em que o médico vai pedir para você, vai lá e faz a manobra de Christeller na barriga da paciente. Jamais execute esse procedimento, porque a responsabilidade está com o profissional que está executando. Se você provocar alguma lesão nessa mulher, essa mulher ela pode te processar e você pode até perder o seu registro. Então, a gente não deve realizar Christeller. Realizar episiotomia sem autorização da paciente também é considerado violência obstétrica. O que é a episiotomia? Episiotomia é aquele corte que é realizado lateral à vagina da mulher para que tenha abertura e saída do bebê. Hoje, nas literaturas que nós temos também, não tem evidência de que isso seja efetivo. Esse tipo de procedimento foi introduzido pelos médicos e não tem fundamento. E, em contrapartida, vários médicos foram se adequando e fazendo, e hoje todo mundo faz, né? Mas o Ministério da Saúde, com as suas evidências, identificou que não há necessidade de episiotomia, a laceração ela vai acontecer de forma natural. Durante a saída do bebê, nós iremos proteger o períneo, que é a região ali posterior abaixo da vagina, e nós iremos proteger com compressas limpas para que esse bebê venha sair e não venha ter lacerações. Quando eu tenho uma episiotomia, eu tenho uma lesão de musculatura. Essa lesão é uma lesão de 4º grau. E isso representa que essa mulher, ela pode ter um monte de complicações futuras, dificuldade de relação sexual. É muito comum chegar pra gente, ou às vezes vocês já viram algum caso de alguém que cita não ter prazer sexual, ter diminuição da lubrificação vaginal, devido a quê? Devido a esse corte, a episiotomia, porque pode cortar, inclusive, as glândulas de Bartholin, que são responsáveis pela lubrificação vaginal. Então, é considerado violência obstétrica. Nós temos aí algumas medidas para alívio da dor no trabalho de parto. Quais são essas medidas? Medidas não farmacológicas, ou seja, não são medicações para aliviar a dor, e sim medidas que eu vou utilizar para ajudar essa mulher no trabalho de parto. Por exemplo, banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, você vai colocar a mulher debaixo do chuveiro, coloca a água caindo principalmente na região lombar, porque é onde a contração está acontecendo, e vai aliviar essa dor dessa mulher. O ambiente de penumbra, que é o ambiente mais escuro, porque como a mulher está em trabalho de parto, ela tem aí uma irritabilidade devido à luminosidade, então é bom deixar o ambiente mais aconchegante possível. A musicoterapia, nós iremos colocar uma música que essa mulher goste. Não adianta eu colocar, por exemplo, um sertanejo se a mulher gosta de rock, né? Então, a gente vai colocar de acordo com os gostos musicais dessa paciente. Aromoterapia, que é o uso aí de incensos, o uso de aromas que vão ser utilizados naquele momento do parto. As massagens realizadas na região lombar, ou seja, vai fazer massagens na mulher na região das costas, para que venha aliviar essa dor durante as contrações uterinas. O uso da bola suíça, que é a bola de pilates, também utilizada para movimentos durante o trabalho de parto e também durante o pré-natal, para a preparação da pelve para assistência ao parto. E o ambiente tranquilo e confortável, o mais possível confortável para essa mulher.
Nós temos aí, após o parto, o puerpério, que se divide em 3. Primeiro, puerpério imediato. O puerpério imediato ele vai se iniciar logo após a saída da placenta e dura aproximadamente 2 horas. A gente vai realizar aí nessas primeiras 2 horas a avaliação e revisão do canal de parto, ou seja, eu vou avaliar se essa mulher teve laceração da região da vulva, eu posso fazer ali uma compressa de gelo no caso de ter um edema muito elevado, de estar muito inchado aquele local, eu posso utilizar a compressa de gelo. Logo após a saída do bebê, nós iremos aplicar 2 ampolas de ocitocina intramuscular. Para que servem essas ampolas? Para evitar hemorragia. Então, é um protocolo do Ministério da Saúde, onde nós aplicamos para evitar hemorragia no pós-parto. Vamos estimular também a amamentação na primeira hora, que é a saída do colostro, onde, se possível, nós iremos colocar o bebê junto da mãe e vamos estimular a amamentação logo após o trabalho de parto, para que a gente possa aí ajudar esse bebê no processo de amamentação e também a mãe em relação às dúvidas que ela tem à amamentação. Avaliar sangramentos e queixas dessa mulher e avaliar sintomas e sinais de trombose. Então, vou avaliar a panturrilha dessa mulher, vou apalpar para ver se ela não tem dor local e não tem nenhuma complicação que possa levar a trombose. Puerpério imediato. O puerpério imediato, ele vai ser realizado para uma assistência de qualidade à puérpera e é necessário realizar exame físico minucioso e completo. Ou seja, eu vou olhar essa mulher da cabeça aos pés. Vou fazer um exame físico céfalo-caudal. Olhar a coloração da pele, do olho, se ela tem sangramento, se ela não tem sangramento, como que está esse sangramento. Tudo isso precisa ser avaliado. As mamas, como que estão as mamas também. Vamos avaliar os sinais vitais. O pulso, presença de febre, se tem presença de febre, se não tem, porque se tiver presença de febre, me indica um sinal de infecção. E a pressão arterial, que a gente espera aí que esteja normal até o 5º dia útil após o parto. E, por último, o puerpério tardio. Puerpério tardio é o 10º e 45º dia após o parto. Então, a gente tem do 10º dia até o 45º, que são os 45 dias, né, de trabalho pós-trabalho de parto. Neste período ocorre a regressão do útero, ou seja, o útero ele vai voltando novamente para a cavidade pélvica. Existe aí a loqueação, que são presença de lóquios, que é um sangramento em forma de coágulos, que é normal acontecer depois do trabalho de parto, porque são ali pedaços, restos de placenta, de algumas substâncias que estão dentro daquela cavidade ali uterina, que irão sair ali posteriormente ao trabalho de parto. E apresenta-se, assim, em quantidade moderada para escassa, né? E deve estar ali para o final mais amarelada. Quando passar aí mais de 10 dias de puerpério, esses lóquios, eles vão ficando mais claros e vai amenizando a quantidade. Se esse sangramento aumenta, essa mulher precisa passar por uma avaliação para ver se ela não está tendo um quadro hemorrágico. Bom, pessoal, finalizamos aqui o módulo 3. Revejam novamente o vídeo, estudem seu material e até o próximo módulo.